A nossa repórter Priscila Celino entrevistou Leslie Marco, que é especialista em teatro, principalmente sobre teatro durante o Holocausto. Confira. Olá, hoje eu vou entrevistar a doutora e pesquisadora sobre teatro, Leslie Marco. Tudo bom, Leslie? Tudo, Priscila. Leslie, você pesquisa bastante sobre teatro, mas o teatro durante o Holocausto você acabou se especializando. Como é que surgiu essa vontade de pesquisar sobre esse tema? Então, eu acho que entraram três aspectos importantes. Um é o fato que a minha mãe é sobrevivente do Holocausto. Ela nasceu na Áustria e depois da guerra, perdendo os pais, perdendo tudo, acabou indo para o Peru, onde eu nasci. Então, elaborar um pouco dessa história pessoal fez eu entrar no doutorado por essa viés do Holocausto. Um outro motivo é que eu sou muito ligada, já que eu faço teatro, em toda a questão de estudar e me aprofundar na questão da justiça social e das resistências. Então, também estudar possibilidades de resistência e, através do teatro, durante o Holocausto, para mim, era muito importante. E, por último, descobrir algum representante, algum grupo, algum diretor, artista, que naquela época tenha se manifestado e expressado através do teatro numa situação tão radicalizada como a crueldade, a perversidade da época do nazismo, ficou sendo um desafio muito grande para mim. E recentemente você apresentou o seu doutorado, né? Do que ele se trata especificamente? É o teatro durante o Holocausto, mas sobre quem você fala? Então, eu descobri um diretor de teatro chamado Sami Feder, um polonês que estudou teatro na Alemanha e acabou voltando para a Polônia, expulso da Alemanha, e passou por 12 campos de trabalho e de concentração durante a guerra. E nesses 12 campos ele sempre tentou fazer um pouco de teatro, mesmo que clandestinamente. E no final da guerra ele acabou no campo de Bergen-Belsen, onde Anne Frank, inclusive, faleceu. E lá, depois da liberação do campo, quando se criou um campo de refugiados, que pouco se conhece sobre isso, esse campo durou 5 anos e lá ele formalizou e oficializou uma companhia de teatro chamada KC Theater, que acabou representando peças de teatro em cima do que ele tinha feito durante a guerra. Então, Sami Feder é um expoente muito pouco conhecido de um teatro de resistência durante a guerra. Leslie, e de que forma o estudo sobre o teatro durante o Holocausto é possível compreender melhor o que acontecia na época? Então, toda a pesquisa que eu realizei, inclusive eu acabei viajando para a Alemanha, para a Austrália, para Israel, foi uma pesquisa bastante aprofundada, permitiu com que eu entendesse de que maneira Sami Feder realizou o teatro dele. Ele conseguiu resgatar muito da cultura Yiddish que estava sendo aniquilada pelo nazismo. Então, esse é um aspecto. Por outro lado, ele criou cenas e peças de teatro do que se vivia na época nos guetos e nos campos. Então, também nos traz um testemunho, né, através das fotografias, dos textos e dos próprios diários que ele escreveu daquela época. E, por último, né, através de reportagens dos próprios textos que ele escreveu, a gente pode entender como, de alguma maneira, foi até uma certa cura, né, um certo trabalho terapêutico que ele conseguiu realizar com atores e espectadores, na medida que eles se aglutinavam em torno do fenômeno teatral, se acolhiam tanto durante a guerra quanto depois, e podiam ter um choro até coletivo em cima do que tinha se sofrido e ter uma esperança, né, juntos para o que poderia vir dali para frente. Então, esse resgate todo nos ajuda a compreender o que foi e como se construiu a partir dali um devir, né? E também é uma forma de deixar essa memória viva, né? Exatamente, importantíssimo, né? E você também faz parte do núcleo de estudos Leer Arc Shoah da USP, né? Mas especificamente do que se trata esse núcleo de estudos? O Leer, criado e coordenado pela professora doutora Maria Luísa Tucci Carneiro, né, faz um trabalho fantástico já há muitos anos, é um laboratório de estudos de etnografia, racismo e discriminação que reúne diversos projetos
justamente, como o nome diz, sobre fenômenos diferentes de discriminação. O braço dele, que é o ArcShoah, é um arquivo virtual sobre, principalmente, a memória dos refugiados vindos para o Brasil na época antes, durante e depois do Holocausto. Então, reúne centenas de documentos sobre esses refugiados e estamos correndo contra o tempo para ainda reunir toda a memória oral possível desses refugiados que ainda estão vivos e que, infelizmente, aos poucos estão indo embora. E você tem um projeto em parceria com a Bnei Brit, que é o Teatro Mergulho, a peça, né, Mergulho, Isso. que fala um pouco sobre a intolerância, mas como que é essa peça e para quem que vocês fazem esse espetáculo? Então, a peça Mergulho, que eu tenho um carinho imenso por esse projeto, a gente apresenta justamente em parceria com a Bnei Brit do Brasil e com a Secretaria Municipal de Educação desde o ano passado, continuamos esse ano, e a gente apresenta nos CEUs de São Paulo, para escolas municipais, e também para outras escolas que se interessem, outras instituições. É uma peça assim, muito dinâmica para adolescentes, tem uma trilha sonora muito viva e a gente traz 3 personagens. É um jovem judeu, uma jovem negra e um jovem coreano que às vezes reveza com um nordestino, depende dos nossos atores. E eles trazem toda a questão do universo do jovem e como eles vivem as origens deles, os conflitos com essas origens, os conflitos entre eles mesmos, problemas com a própria identidade e como eles, ao longo da peça, vão lidando e amadurecendo com esses conflitos, né? Então, quando a gente apresenta a peça, a gente também realiza um debate depois da peça e permite com que os jovens se manifestem e se expressem em relação a como eles se identificaram com a peça. A peça ela mobiliza muito, né? Ela o projeto também inclui oficinas com os professores, quando a gente sensibiliza eles para prepararem os alunos para assistirem à peça. Então é todo um preparo, né? todo um preparo bárbaro, né? A gente se encontra depois com os professores para ver como é que foi esse processo todo. A gente também propõe que os adolescentes escrevam umas cartas depois da peça, expressando de forma escrita como é que a peça tocou eles. E que, assim, a gente quer continuar durante anos com esse projeto, precisamos de apoio, precisamos de parceiros para poder continuar. Mas, enfim, um projeto lindíssimo, que eu acredito muito nele, porque traz toda uma reflexão sobre discriminação, sobre intolerância. A gente toca também na questão do Holocausto, mas assim como a gente toca na questão do movimento negro, ou da discriminação do coreano, ou da discriminação do nordestino, e traz isso para questões de discriminação hoje no Brasil que os jovens vivem dentro da escola ou mesmo no cotidiano social. E agora em novembro você vai fazer parte de um congresso sobre dramaturgia em Florianópolis. Isso. Como que vai ser a sua participação? Então, é um congresso acadêmico e aí eu faço um link também justamente porque eu vivo também o mundo acadêmico na SPM. A SPM é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, onde eu trabalho há 10 anos já, sou docente universitária. Então, além do laboratório na USP, eu também leciono na SPM. Então, como professora universitária, eu participo desse congresso que vai ter em Florianópolis, só que na área de dramaturgia teatral. Eu vou levar justamente o trabalho sobre Sami Feder, de que maneira a dramaturgia, que ele também era dramaturgo, né, escritor de teatro, é uma contribuição para uma dramaturgia hoje, não só na época do Holocausto, de que maneira dá para se fazer uma ponte, né? Então, acho que vai ser um momento, um espaço de discussão acadêmica bem rica, bem bacana. E você já tem algum novo projeto engatilhado, assim? Eu tenho paixão por trabalhar e, de novo, inserida na SPM, eu tenho essa paixão em relação a tudo que se refere a inovações pedagógicas, né? Então, tenho, sim, projeto de pesquisa sobre formas não formais de pedagogia aplicadas à educação formal. É uma coisa que me interessa muito e que eu já trabalho com isso, e a SPM tem uma preocupação muito grande com metodologias inovadoras de ensino, tem esse foco bastante adiantado. E em termos de teatro, quero continuar com Mergulho muito tempo, atualizando ele sempre, né? Não é necessariamente repetindo ele como ele está.
E também tenho interesse em criar talvez algum espetáculo sobre a memória dos sobreviventes e refugiados do Holocausto aqui no Brasil. Me interessa muito deixar viva essa memória através do teatro. Leslie, para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o seu trabalho ou tirarem dúvidas, entrarem em contato, como que elas podem fazer? Então, agradeço muito essa abertura. Meu contato é pelo Facebook, Leslie Marco, com K, ou pelo e-mail, Leslie, com IE no final, Marco, com K novamente, 16, @gmail.com. Muito obrigada pela entrevista, Leslie. Muito obrigada a você e a todos vocês.